Romanos, capítulo 1, nós vamos voltar no versículo 18, a gente parou no versículo 20, mas eu vou voltar no versículo 18 só para a gente poder pegar aí e deslanchar dentro do texto e conseguir entender o que Paulo está falando para nós. Então nós vamos voltar 2 versículos, voltando ao versículo 18. Romanos 1, versículo 18, para a gente dar continuidade. Romanos 1, 18. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens, feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então nós vamos até aqui. Eu até deveria andar um pouco mais com a leitura para que a gente compreendesse o que Paulo está dizendo nesse trecho, mas vamos parar aqui, a gente vai entender esse trecho, e quando a gente entrar no capítulo 2, vocês vão entender um pouco mais porque Paulo está falando isso. Como eu falei semana passada, esse início da carta aos Romanos, ele está quase que diretamente ligado a uma mensagem, a uma instrução ou uma reflexão, melhor dizendo, de Paulo para principalmente o povo judeu que estava em Roma. Então nós temos ali uma igreja bem misturada entre judeus convertidos e não judeus, que são gentios, que moravam, os gregos, né? Que moravam ali em Roma e que foram se convertendo através de muitos homens e mulheres que passaram ali por Roma, ou muitos deles vinham justamente desde Jerusalém, da Judéia, de Antioquia, de outras cidades por onde Paulo, Pedro, Tiago, outros discípulos já haviam passado e implantado igreja. E essa igreja que está ali em Roma, ela é uma mistura de tudo isso. Por quê? Porque Roma ainda não tinha sido visitado por Paulo, então Paulo não tinha chegado lá em Roma ainda. E por conta da dispersão, né,
dos judeus, desde Jerusalém, já com a perseguição lá de Nero, e desde então o Império Romano perseguindo os cristãos em todos os lugares do Império Romano, uma galera já estava lá em Roma, congregando lá, se reunindo lá. Então essa igreja que está em Roma, ela é uma igreja bem misturada, entre judeus convertidos e não judeus, que são os gentios que estavam ali em Roma, os gregos, né? Paulo vai citar eles aqui como gregos. Então são pessoas de várias localidades, mas que não eram judeus e que haviam se convertido nas igrejas de onde elas já vinham. Então vamos dizer que Roma se torna um lugar onde várias pessoas de várias igrejas ao longo do Império Romano estavam morando ali em Roma por causa da perseguição do Império Romano. Então a gente tem uma igreja recebendo uma carta e Paulo inicia essa carta com esses primeiros capítulos que a gente está lendo aqui. A gente nem chegou no segundo, o segundo, o terceiro vai também falar sobre isso. Ele está quase que direcionando a fala dele para os judeus. Em que aspecto? De que os judeus estavam confundindo mais uma vez a cabeça dos gentios a respeito do judaísmo. Eles estavam mais uma vez achando que a lei traria salvação para eles, que somente o cumprimento da lei da Torá, da lei de Moisés, já era suficiente para isso. Mais uma vez, os judeus estão querendo entrar na época da lei, esquecem da graça, desse derramar do Espírito Santo, de como é que eles se converteram. Paulo vai falar um pouco disso aqui para nós nesses primeiros capítulos. Então, quando a gente começa a ler esse trecho que eu acabei de ler no versículo 18, Paulo está falando sobre a ira de Deus contra a humanidade. Mas, se a gente prestar atenção nas entrelinhas, e é isso que a gente vai tentar extrair daqui, vocês vão perceber que Paulo está falando sobre o Velho Testamento. Ele está citando o que já vem acontecendo desde, na verdade, a queda do homem. Desde a época em que a perversão já era algo totalmente notório na humanidade e por isso Deus destrói com o dilúvio, por isso Deus destrói depois Sodoma e Gomorra, por isso Deus destrói várias outras nações ao redor, por causa exatamente disso que Paulo está falando aqui para os irmãos em Roma. Então Paulo quase que está lembrando eles sobre situações que aconteceram no passado e que parece que são recorrentes no presente, mas que a ira de Deus, ela é revelada hoje para nós. A Bíblia mostra como é que a ira de Deus vai ser então realmente revelada, vai se manifestar através da volta de Jesus. E Paulo está dizendo assim: olhem para trás, vejam o que já aconteceu lá atrás e vocês então vão conseguir compreender o que Deus está tentando fazer conosco hoje. Então é disso que Paulo está falando. Eu estou falando tudo isso aqui para vocês, para a gente mais uma vez pôr o pano de fundo e a gente vai ler junto, vocês vão perceber o que Paulo está falando aqui para nós. Então, quando ele cita o que nós falamos semana passada, no finalzinho da aula, de que os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, eles são vistos na natureza, eles são vistos na criação, é porque ninguém vai ser desculpável por achar ou por dizer diante do trono de Deus no dia do juízo que não ouviu o evangelho. Porque Deus vai dizer assim: mas não era preciso de alguma forma que você ouvisse a pregação do evangelho para que você me conhecesse. Por quê? Porque Deus é visto na criação desde a criação do mundo. Porque quando nós olhamos para tudo que existe, tudo que Deus criou, a gente percebe nitidamente o dedo de Deus. A gente entende que existe um Deus todo-poderoso que comanda, que segura com as suas próprias mãos todo o universo. Olhar para a criação e não conseguir ver Deus é quase que ir pro lado irracional da coisa. Por que eu tô dizendo isso? Gente, quando você olha pro dia, as 24 horas, 12 dias, 12 horas de sol, né? 12 horas de noite,
e como o relógio ele funciona perfeitamente, né? E como a rotação da Terra, e como os seres celestiais, né? Os corpos celestes, eles andam, a rotação da própria Terra em 365 dias, a Terra ter uma maneira correta, né? De girar em torno de si. Quando a gente olha para toda a criação, o ser humano, como é formado dentro do ventre da mulher, como eu falei semana passada, quem é que pode, gente, explicar esse tipo de coisa se não for olhando para algo muito maior que é Deus? Então, se a gente for analisar só por isso, nós já seríamos alguém que não teríamos desculpas para dizer que nós não conhecemos Deus. Então Paulo está dizendo isso, mas Paulo então está levando principalmente os judeus que estão lendo essa carta a refletir sobre o Velho Testamento, sobre principalmente a primeira época, né? A Torá, o livramento deles da saída do Egito, a entrada na terra de Canaã, o suprimento de Deus em todo esse tempo. Então vamos ler o texto de novo e vocês vão ver que ele está falando com os judeus, primariamente. Vamos de novo no versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então eu vou parar aqui só para dizer uma coisa. Quando ele fala a ira de Deus é revelada dos céus, é porque o próprio nascimento de Cristo, a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição, o evangelho completo que coloca a volta de Cristo como a finalização de tudo isso, isso é revelado. Então hoje não é mais nada escondido, hoje nós já temos esse evangelho completo revelado para nós, nós sabemos o fim da história, Jesus já deixou todos os acontecimentos descritos dentro do livro sagrado, dentro da Bíblia. Então nós já sabemos como a ira de Deus vai ser revelada para a humanidade. E a ira de Deus, ela é revelada para a humanidade, ela só vai vir justamente por causa de contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Porque se os homens se convertessem, se voltassem para Deus, se eles abandonassem o pecado e se voltassem 100% para Deus e para a sua justiça, para a obediência, nós não teríamos a ira de Deus, ok? Então a ira de Deus sobre a humanidade vem por causa de toda a injustiça e por causa de toda a impiedade. É isso que Paulo está dizendo. A ira de Deus, ela é revelada, Jesus já revelou para nós que ele vai voltar e vai destruir todos os seus inimigos, e muitos vão morrer por causa da impiedade, por causa da injustiça, por causa da desobediência, porque preferiram adorar a criação, se bandear para o lado do anticristo, viver uma vida de pecado, do que reconhecer que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus já revelou tudo isso. É disso que Paulo está falando. Olha lá, vamos de novo. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Essa palavra suprimem aqui, gente, é como se eu abafasse, é como se eu colocasse algo pressionando em cima para que aquilo não venha à tona. É como se eu tentasse esconder algo que é tão visível, é tão maravilhoso, mas como se eu tentasse abafar aquilo com a minha injustiça, com a minha desobediência, com a minha própria vontade, com a minha carne, com os meus próprios desejos e anseios pelo pecado. Então Deus está dizendo aqui para nós, através de Paulo, vou ler de novo. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então a verdade, ela fica abafada, ela fica apertada, ela fica escondida, ela fica suprimida pela injustiça. A injustiça opera, a injustiça ela é maior na terra do que a verdade. Mas se a verdade fosse maior, se a justiça de Deus fosse maior entre os homens, então muitas pessoas se converteriam ao evangelho. É isso que Paulo está dizendo também aqui para nós. Então a gente vai entender que dentro do texto ele está dizendo isso. Eu vou falar só mais uma coisa aqui para que a gente coloque um pano de fundo aqui. Quem está comigo há mais tempo sabe disso. Quando a gente olha
para o Velho Testamento. Lembra a história da graça lá em Gálatas? Por que é que Deus dá a lei, os 10 mandamentos e toda a lei da Torá? Porque o pecado estava abundante entre o povo, ok? Então Deus precisava mostrar para Israel, para o seu povo escolhido, de que eles eram pecadores e que eles precisavam se arrepender e se voltar para Deus, obedecendo a lei, para que através então da lei e dos sacrifícios eles conseguissem então estar perto de Deus, eles conseguissem estar em comunhão com Deus, porque só através da obediência da lei e do cumprimento de todos os rituais, de todo o processo que eles tinham ali no Velho Testamento, é que eles tinham então comunhão com Deus. Se estivesse fora disso, já estaria fora dessa comunhão, desse povo escolhido. Todo aquele que desobedecesse, que não honrasse a lei de Moisés, era tido como alguém que estava em rebelião e essa pessoa deveria ser morta e tudo mais. Então, quando a gente olha para o Velho Testamento e a gente vê isso, nós falamos bastante isso em Gálatas, a gente percebe que Deus, então, coloca a lei para mostrar o quão pecador eu e você éramos. E por causa disso a gente reconhece o nosso pecado, que a gente olha para a lei e fala, eu não consigo cumprir, e é por isso que então eu deveria morrer, ter a morte eterna, não ter salvação, porque eu sou um pecador que não consigo sair do pecado. Mas, então a justiça de Deus é revelada através de Cristo, que pode pagar esse preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, e então nós sermos salvos, ok? Então, o Velho Testamento tem essa vertente de mostrar o quão pecador o homem era, para que ele entendesse que Jesus era necessário, que Jesus precisava cumprir toda a justiça, para que através da fé eu consiga ser salvo. Essa é a base que Paulo também vai falar aqui com os romanos. Mais uma coisa, quando você olha todo o Velho Testamento, quando Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele, um dos pilares dessa promessa que Deus faz a Abraão é dizer assim, Abraão, eu estou te fazendo a partir de hoje a minha nação eleita, a nação que eu escolhi, o povo que eu escolhi, para ser os meus representantes na terra. Quando Deus diz aos israelitas, quando eles saem do Egito e vão caminhando em direção da terra de Canaã, Deus diz assim, vocês serão um exemplo para todas as nações da terra. Então, a partir de vocês vão demonstrar a justiça de Deus, a obediência a Deus. Lembra que justiça é igual a obediência? Então, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos agindo em justiça. E essa justiça lá em Israel, com as 12 tribos, traria o exemplo para todas as nações da terra que se voltariam para Deus, que se converteriam também ao único e suficiente Deus para eles. Eles deveriam ser o exemplo para que as outras nações deixassem de adorar outros deuses e passassem a adorar somente o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus que existe na terra. Esse era a incumbência de Israel. Mas Paulo está dizendo nesse texto, e nós vamos entender isso, ele está dizendo nesse texto que eles, os israelitas, os judeus, as 12 tribos de Israel, o povo que Deus havia escolhido para ser esse exemplo para as nações, infelizmente falhou, infelizmente não cumpriu o propósito que Deus tinha para eles, que era cumprir toda a justiça, cumprir toda a lei e então ser exemplo de vida para outras nações, para outros povos. Esse era o principal propósito de Israel ali na velha aliança, ok? Então, colocando mais um pano de fundo aqui para nós, para a gente entender a fala de Paulo aqui. Paulo é fariseu, e fariseu estudava muito o Velho Testamento, principalmente a Torá. Então, Paulo tem tudo isso muito enraizado nele. E quando ele está falando para os irmãos judeus aqui, convertidos, eles estão dizendo, olhem para o passado, percebam o que aconteceu no passado e vocês vão ver que não deu certo, não funcionou. A ira de Deus teve que ser revelada, Jesus precisou morrer porque a humanidade não cumpriu o propósito. Israel não cumpriu o propósito de trazer
salvação para as outras nações, ser exemplo, ok? Então é isso que Paulo também está falando. Por isso que ele vai dizer então que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então a verdade fica suprimida e a injustiça é o que prevalece. Você olha o Velho Testamento, você vê Israel o tempo inteiro saindo da presença de Deus, se aliançando com outras nações, adorando outros deuses, desobedecendo a Deus e tendo toda a história que a gente já tem no contexto ali. Diz que Paulo está se baseando para falar. Versículo 19. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Gente, as entrelinhas aqui é o que é mais interessante. Então, lembra aquela matéria em português que a gente tinha que achar o sujeito da frase? Esse aqui é um versículo que pede pra gente achar o sujeito da frase. Olha só. Por isso que eu pus todo o pano de fundo para vocês entenderem. 19. Pois o que de Deus se pôde conhecer, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Entre eles quem, gente? Entre os judeus, entre os israelitas, entre o povo da aliança. Tudo que Deus desejou manifestar dele, se mostrar, fazer, mostrar todo o seu poder, mostrar como é ter aliança com ele, mostrar toda a manifestação de Deus, Deus fez através de Israel. Deus se manifestou literalmente, nós sabemos disso, ao povo de Israel. Deus os escolheu, fez uma aliança, disse: vocês são o meu povo, vocês são a minha noiva, vocês são os meus escolhidos. Eu coloco hoje, uma aliança com vocês aqui. E Deus se manifestava na coluna. Se a gente começa a ver todo o histórico, da manifestação de Deus, nós vamos ver somente Deus se manifestar na história aonde, gente? Em Israel, com o povo de Israel. Por que a Bíblia, quando eu estava estudando esses textos, era isso que o Espírito Santo trazia para mim? Olha só, por que a Bíblia, ela foi escrita para nós? Por que a palavra de Deus está aqui na nossa mão hoje? E quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo a história de um povo. Percebem? Existe a história de um povo. Jesus, inclusive, é desse povo. Então, Deus escolhe uma nação, Deus escolhe uma geração através de um homem que tem uma linhagem que vem de Adão e Eva. Isso não dá para se desconectar, ok? Deus escolhe Abraão por causa da linhagem de onde ele vinha. Abraão não foi escolhido aleatoriamente. Quando você estuda o texto lá, você percebe que há uma linhagem, por isso que Deus está escolhendo Abraão. Não é aleatório, não é por acaso. E a partir desse homem, então, Deus diz: vocês são a nação que eu escolhi. E ele então começa a se manifestar de forma grandiosa, com grandes feitos. Ninguém em nenhuma outra nação, em nenhum outro povo, viu a manifestação de Deus como Israel presenciou. Ninguém teve o Deus Todo-Poderoso andando com eles diariamente como Israel teve. E a Bíblia então é escrita para nós de um povo, de uma nação, de uma descendência que Deus escolheu e se manifestou para eles. Então Paulo está falando com os judeus, por isso que ele diz: pois o que de Deus se pode conhecer, o que a gente pode conhecer de Deus está escrito aonde, gente? Na Velha Aliança, no Velho Testamento, porque aqui ainda não tinha o Novo Testamento escrito, lembra? As cartas estão sendo escritas, os evangelhos ainda estão sendo escritos, então tudo que eles têm para ler sobre Deus, para conhecer Deus, onde é que eles liam? Eles liam nos textos da Torá, eles liam nos profetas, eles liam na Septuaginta, que era a Torá que já tinha sido traduzida para o grego. Então são esses os textos que toda a igreja do primeiro século tinha para conhecer a Deus. Então Paulo está dizendo assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Entre eles quem? Entre os judeus. O que você quiser conhecer sobre Deus, vá para o povo judeu. Vá para as escrituras que contam a história de um povo chamado Israel. As 12 tribos, o chamado de Deus para Abraão,
o chamado de Deus a Noé, é ali que a gente consegue conhecer a Deus. Então é isso que Deus já manifestou à terra, aos homens, através da velha aliança, através do povo de Israel. Porque Deus lhes manifestou. Então ele afirma, Deus se manifestou para eles. Deus esteve junto com eles, viveu com eles, falava com eles. Deus se manifestou para o povo judeu. 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quem são indesculpáveis, gente? Principalmente os judeus. Eles são indesculpáveis a respeito de dizer que Deus não se manifestou para eles, que eles não poderiam conhecer Deus porque Deus não se manifestou. É impossível que Israel tenha essa desculpa, porque eles não têm. Mas nós todos hoje também, infelizmente, seremos como eles, seremos indesculpáveis, porque ainda que eu e você não tivéssemos ouvido o evangelho, a palavra mesmo, escrita, a palavra dita e pregada, se nós olhássemos então para toda a criação, nós já estaríamos vendo Deus se manifestar para nós. Então, aquela pessoa que mora lá na Conchinchina e que não vai ter talvez a oportunidade de receber uma palavra do evangelho, se ela usar essa desculpa no dia do juízo final para Deus, dizendo que ela não conheceu a Deus, porque ela nunca ouviu o evangelho, ela nunca ouviu a pregação, Deus vai dizer, você é indesculpável. Sabe por quê? Porque todo dia o sol nasceu para você, porque você tinha água, porque você nasceu do ventre de uma mulher e você não sabia como isso era feito. Eu estava em toda a criação. Quando você se alimenta, quando você vê um animal no campo, quando você vê a natureza se movimentando, uma flor nascendo, quando você vê toda a criação, você vê o DNA de Deus em tudo isso. Então somos indesculpáveis, mas principalmente judeus que viveram toda a plenitude da manifestação de Deus na velha aliança. Eles viram Deus em tudo que eles viveram. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não, tá vendo? Como é que a gente pode dizer, eu vou parando para vocês entenderem. Como é que eu poderia dizer que eu conheci Deus se Deus não havia se manifestado para mim como já havia se manifestado para Israel? Você tá vendo que ele tá falando para os judeus? Porque ele tá dizendo assim, olha, porque tendo conhecido a Deus, quem já tinha conhecido a Deus, gente? Os judeus, Israel. Ok? Eles já tinham tido esse conhecimento de Deus. Eles já conheciam a Deus, já conheciam a lei. Nós vamos ver isso quase nos últimos versículos aqui, Paulo enfatizando isso. 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Gente, se tem um povo que criou imagens de esculturas para si, para adorar, é o povo da velha aliança, ok? Eles se baseavam justamente na cultura dos povos vizinhos. Eles trouxeram, dentro deles enraizada a raiz do Egito, da escravidão. Então o povo sempre buscava em imagens, em esculturas, olhar para aquelas esculturas e ver Deus. Então para eles era muito mais sensato olhar para uma imagem esculpida e ver isso é Deus, do que ter realmente o Deus Todo-Poderoso que se manifestava pela criação como Deus sobre a vida deles. Eu falo que o ser humano ele tem uma dificuldade porque ele não quer acreditar naquilo que é real, que é o invisível de Deus, o mundo espiritual, mas ele prefere acreditar no mundo real, físico, que ele monta com as próprias mãos, que ele molda, com as próprias mãos. Então eu prefiro muito mais
acreditar num homem que está ali falando algo para mim que é contrário à palavra de Deus, do que olhar para a palavra, olhar para a própria escritura e crer no que Deus falou. Então é muito mais fácil para nós seres humanos trocarmos a glória do Deus imortal para o homem mortal, para as coisas que são criadas, para aquilo que está diante de nós. Nós precisamos tocar nas coisas. Nós não conseguimos conviver com essa questão do reino espiritual, com o reino invisível. Para nós isso não é verdade, não é verdadeiro. Quando na verdade o mundo invisível talvez seja muito mais real do que o mundo físico, no sentido de que existe, de que é real. Deus é espírito, nós temos um espírito, o mundo espiritual se move em cima de nós, né, nas regiões celestiais. Abaixo de nós existe um mundo também invisível. Então o mundo espiritual ele se move muito mais do que o mundo físico, mas nós preferimos acreditar naquilo que podemos tocar. Então, desde a velha aliança, desde os primórdios dos tempos lá ainda em Noé e muito antes dele, o ser humano prefere adorar imagens, adorar a criatura do que adorar o Deus que criou toda a criação. Então, há essa distinção e é disso que Paulo está falando aqui. 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Quando a gente lê isso, e eu estou falando que Paulo está falando aos judeus, olhando para a velha aliança, a gente às vezes traz para o nosso tempo, porque isso tudo é tão visto, né, no século 21, isso para nós hoje é tão natural, o que Paulo está escrevendo aqui, que parece que ele está falando do século 21, não é isso? Mas não, gente, quando você olha para trás, e bem para trás, quando você vai olhar por que Deus destruiu a terra com o dilúvio, por que Deus destrói Sodoma e Gomorra, por que Deus deseja destruir Nínive, por que Deus entrega Israel na mão dos seus inimigos? Você olha para a história da humanidade e você vê isso desde os primórdios, desde as primeiras civilizações. A gente vê esse tipo de prática sodomita, homossexual, homoafetiva. A gente vê toda essa questão da bestialidade, o sexo com animais, vendo no animal um Deus. Então, assim, tudo isso, quando você olha para a Torá, quando você vê para a lei de Moisés, quando você olha para a lei de Moisés, tudo isso está escrito lá. E se Deus deixou a lei de Moisés com esse tipo de lei, que já dizia que isso era pecado, que isso era contrário a Deus, é porque a prática existia. Gente, nenhuma lei, e a Beth que está aqui que é advogada, não me deixa mentir sozinha, nenhuma lei é criada sem que o crime já não houvesse acontecido. Uma lei só é gerada numa constituição, uma lei só é gerada para uma nação quando o pecado, quando aquele crime já é manifesto. Ninguém vai criar uma lei contra algo que nunca aconteceu. Quem é maluco, né, para dizer eu vou criar uma lei porque se em algum momento da humanidade alguém decidir fazer isso, já tem uma lei que vai punir essa pessoa. Isso não existe. A lei só é feita para punir as pessoas que já estão cometendo um crime, ok? O crime aparece. Por que até então não existia lei contra cibernética? Porque não existia internet. Então não existiam leis para isso. Por isso que hoje busca-se leis nesse sentido, porque hoje os crimes acontecem, ok? Mas há 20 anos atrás, eles estavam procurando leis para reger essa questão da internet, cibernética? E lógico que não existia. Então, uma lei só é posta para o ser humano quando ela já está sendo infringida,
Quando algo está sendo feito contrário de uma pessoa para outra, aí cria-se uma lei para punir quem fizer alguma coisa contra o outro naquele sentido. Então, com a lei de Moisés, com a lei de Deus dada a Moisés, não é diferente. Tudo que Deus deixou na Torá, nos 5 primeiros livros lá da Bíblia, a respeito de toda a lei, de todo o regimento civil, fala de coisas que já estavam acontecendo. E isso que nós estamos lendo aqui agora, em Romanos, de Paulo dizendo que eles se perverteram, que eles se entregaram a toda a impureza sexual, mulheres com mulheres, homens com homens, recebendo em si a punição pelo seu próprio pecado, é porque a ira de Deus já vinha sobre aquela nação, sobre aquele povo, com várias pragas, com doenças, com destruição, como foi com Sodoma e Gomorra, com a própria destruição do dilúvio, porque Deus não via mais solução para tanta impiedade, para tanta injustiça, para tanta desobediência. O homem em si era mau, ele desejava essas coisas, ele amava mais a criação do que o próprio Criador. Ele se inflamava nos seus próprios desejos carnais. Então, assim, gente, a nossa carne, ela é tão podre em si mesma por causa da desobediência e da raiz do pecado, que se nós formos dar vazão para nossa mente, sem ser guiado pelo Espírito, nós temos atitudes que são extremamente vergonhosas. Quem se converteu aqui já numa idade um pouco mais avançada sabe do que eu estou falando. Se você olhar para trás, para a sua vida antes de Cristo e olhar os pecados que você cometia no seu corpo, principalmente a respeito de questões sexuais, de imoralidade ou de vícios, de destruição com o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, a gente sente vergonha. Eu sinto vergonha de muitas coisas que eu fiz no meu passado e que eu sei que era abominável diante de Deus, era pecado, eu estava desobedecendo a Deus. E hoje, tendo essa consciência, então a gente consegue entender o quanto Deus se entristece, o quanto Deus olha para o ser que Ele criou, a sua imagem e a sua semelhança, e Ele está vendo tudo isso acontecer. O homem se autodestruindo, o homem se usando, né, uns aos outros para tantas práticas vergonhosas, Paulo está dizendo. Então é disso que Paulo está falando, ele está lembrando os judeus a respeito de um passado muito passado, mas que existiu. Então Paulo não está falando somente desse momento da história que ele está escrevendo e que também existia esse tipo de pecado, de imoralidade sexual e de homoafetivos, de homossexualismo, de bestialidade, porque tinham muitos templos que tinham sim adoração a deuses que faziam sexo de seres humanos com animais, ou homem com homem, mulher com mulher. Então essas práticas, gente, elas são muito antigas, não é de hoje. Se nós olharmos para a história, a gente vai encontrar coisas que para nós hoje parece muito comum nos nossos dias, mas que o diabo vem arrastando essa mentira, essas práticas desde a era de Noé. Desde a época em que Deus destrói a terra com o dilúvio, porque a injustiça e a impiedade, elas reinavam na terra. Então Paulo está dizendo sobre isso, de que muitos já haviam sofrido, né, a ira de Deus, já tinham conhecido a ira de Deus por causa da injustiça, por causa da imoralidade, por causa dessas práticas que ele está falando aqui. Quando eu leio a história de Jó, quando eu leio uma outra história lá que fala também de uma mulher, de um sacerdote lá no Velho Testamento, são passagens terríveis, em que homens batem na porta lá, né, de Ló e dizem assim: deixa a gente, manda esses homens que entraram dentro da tua casa, põe eles aqui para fora porque nós queremos ter relações sexuais com eles. Tá escrito na Bíblia, gente. Homossexualidade descrita na Bíblia, de Deus tendo que realmente fulminar esses homens ali na porta de Ló por causa dessa questão da imoralidade contra os anjos. Então, assim, nós não estamos falando de século 21, não. Nós estamos falando de épocas em que Deus já teve que manifestar a sua ira por causa de tal imoralidade entre os homens. Eles preferiram a criação do que o próprio Criador. Então, não é de hoje. Então, Paulo está relembrando eles para falar sobre a questão da graça depois. Vocês vão ver que Paulo vai falar sobre isso. Vamos continuar aqui. Acho que vai dar tempo dentro dos 10 minutos
para a gente terminar esse trecho. Então é disso tudo que ele está falando aqui, tá, gente? Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, essa questão da loucura da nossa mente, gente, dos pensamentos imorais, essa disposição mental reprovável. Como está na Bíblia de vocês aí, gente, esse versículo? Como que está o versículo 28 aí, essa disposição mental reprovável? Como que está aí? Tem alguém aí com o texto fácil? Versículo 28. Alguém quer ler? O próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Quase igual, né? Uma disposição mental, um jeito de pensar reprovável, para praticarem o que não deviam. Então, essa mentalidade distorcida, pecaminosa, deturpada, né? Quando a gente olha, a gente fala, gente, mas como é que um homem consegue, em sã consciência, ter relações sexuais com um bebê de 4 meses, quando a gente vê na televisão, é isso? Como que a gente consegue imaginar uma mulher, sei lá, tendo relações sexuais com um animal? Sabe esse tipo de coisa que você olha, ou atitudes, né, do ser humano? Como que um ser humano pode matar a própria mãe, o próprio pai? Como que um irmão tem coragem de abusar sexualmente da própria irmã? Sabe esse tipo de atitude que a gente vê na sociedade e que a gente, na nossa cabeça, principalmente de cristão hoje, conhecendo a graça de Deus e o amor de Deus, você fala, gente, é impossível o ser humano pensar numa atitude como essa. Mas Deus está dizendo que Ele os entregou. É como se Deus dissesse assim, olha, vocês estão entregues, eu tiro a minha mão de vocês, para vocês então terem as atitudes que o corpo de vocês, que a carne de vocês, que o pecado que habita em vocês domine vocês. Para ver o quão pecador, o quão desprezível, o quanto nós somos terríveis em nós mesmos. A teologia chama isso de teologia da depravação. Se vocês estudarem um pouquinho sobre isso na internet, aí vocês vão ver que existe uma matéria da teologia que chama teologia da depravação. O que é isso, a teologia da depravação? Resumidamente, é o ser humano conseguir identificar nele esse lado tão pecaminoso e tão terrível que ele olha para si mesmo, eu olho para mim mesmo e falo, gente, como nós temos pensamentos e atitudes desprezíveis. Sabe assim, nós temos a capacidade, o ser humano, por causa do pecado, ele tem a capacidade em si mesmo de ser maldoso, de ser terrível, de ser abominável. E isso é a teologia da depravação. É quando o homem olha para si mesmo e reconhece o quão desprezível e o quanto ele precisa da graça e do favor de Deus para ser alcançado, para ser livre, para ser liberto desse mal que o pecado traz para nós. Então essa é a teologia da depravação. E é disso que Paulo está falando aqui, que Deus os entregou essa disposição, esse pensamento. É Deus que permite, que libera o homem para ter esse tipo de pensamento, para que ele, se em algum momento ele cair em si, ele se volte para Deus. 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Gente, não parece que a gente está lendo uma lista de pecado do século 21? Não parece que a gente está lendo, né, os nossos dias de hoje? Não, não. Paulo está falando sobre o Velho Testamento. Paulo está falando sobre a época de Noé. Paulo está falando sobre a época de Ló, de Sodoma e Gomorra. Paulo está falando da época dos juízes em que Israel se afastava de Deus. Paulo está falando da época de Salomão no final do seu reinado. Paulo está falando da época de Acabe com Jezabel. Paulo está falando de tudo isso, gente.
de Jeremias falando, de Isaías falando, de quanto Israel estava longe de Deus, mesmo, olha o versículo 32, por que eu falei que ele está falando para judeus principalmente? Embora, 32, embora conheçam o justo decreto de Deus. O que é o justo decreto de Deus, gente? A palavra, a Torá, a lei, os mandamentos, ok? Os gentios já conheciam a lei, o conhecimento, o justo decreto de Deus? Não, mas os judeus conheciam. Eles desobedeciam por vontade própria, por decisão própria. Eles eram obstinados de coração, a palavra chama eles. A palavra chama os judeus de obstinados. Sabe o que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa que fala, eu vou fazer e pronto. Ninguém vai me impedir de fazer. Isso é uma pessoa obstinada. Você está falando para ela que ela vai quebrar a cara no final das contas e ela diz, eu vou e pronto. Eu vou fazer e pronto. Deixa eu quebrar a cara. Deixa eu viver a minha vida. Não é assim que as pessoas falam? É disso que Israel também falava para Deus. Nós não queremos obedecer à lei, nós queremos viver segundo o nosso prazer, segundo a nossa vontade, segundo as outras nações. Mas Deus dizia, mas vocês são a minha nação. Eu estou dando uma lei para guardar vocês, para vocês terem vida. Mas eles diziam, não, nós queremos fazer segundo o nosso próprio pensamento. Terminando aqui, 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Merece ou não merece, gente? Merece o inferno, não merece a vida eterna. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Sempre tem alguém que diz assim, faz mesmo, bobo, isso mesmo, tem problema não, imagina, você fazer o pecado, não tem nada a ver, é o nada a ver, né? Lá atrás, eu não sei, no Velho Testamento, qual era a gíria que eles usavam. Tem nada a ver, irmão, não tem nada a ver, irmã, fazer isso que você está fazendo. Imagina, né? O amor é o que vale, né? Quando a gente olha o relacionamento homoafetivo, é o que mais as pessoas falam, né? Não, tem nada a ver. O que vale é o amor, né? Então, bora continuar pecando, bora continuar sendo contrário à palavra de Deus, porque o que vale é fazer o que eu bem quero. E aí Deus está dizendo, as pessoas que praticam isso deveriam morrer, e aquelas que ainda aprovam as que também praticam. Então, além de você praticar, você ainda, pode falar, Beth, você ainda suscita. Eu vou fechar, Beth, aí você já volta falando. Vamos fechar, gente, porque vai fechar a aula aqui. A Beth já volta falando. Voltem rapidinho. Cadê a turma? Bora lá, Beth. Pode falar aí, amiga. O que você precisa falar aí? Pode falar. É que o celular dela deu problema? Não tá saindo, Beth. Tira aí o áudio. Pronto. Agora Tá deu. ouvindo? Agora pode falar. Quando fala aqui no 32, mas também consentem aos que as fazem. Quando você vê uma parada gay, mesmo que a pessoa não pratica, não namora com um homem ou namora com uma mulher,
né? A mulher com mulher, homem com homem. Mas você está lá, carregando a bandeira, aprovando o que eles fazem, você está cometendo o mesmo pecado que eles praticam e será julgado na mesma proporção. Eu acredito. Então, falar o demônio que te tem, eu vou lá, mas eu não sou, eu só estou lá na festa. Não, você está praticando o mesmo pecado que eles diante de Deus. Sim, porque está consentindo, né? Está sendo conivente, tá achando bonito, né? A questão também ali do que está acontecendo. E não é só isso, viu, Beth? A gente olha para esse texto e avalia que seja só isso, né? Mas se a gente for pro lado do hétero e olhar pro adultério, por exemplo, né? Olhar para a questão das práticas, né? Da fornicação antes do namoro, ou antes do casamento, né? Os pais que consentem com filhos dormirem dentro de casa e dormirem na mesma cama e praticarem o sexo livremente, vocês estão consentindo também, entende? Então tudo isso também é levado em conta por Deus, porque também está fora do padrão de Deus. Então a gente precisa olhar para o texto e não só nas questões das práticas espirituais, tá, gente? Tá falando de tudo que é contrário à lei de Deus. Então quando eu também consinto com a mentira das pessoas que... fala mesmo, a mentirinha não tem problema nenhum, né? Não, mente sim, porque se você falar a verdade, você pode ser prejudicado nesse caso. Então, você está dizendo para a pessoa mentir. Você está dizendo para ela fazer aquilo que é errado, entende? Você está consentindo. Então, a gente olha para essa questão do que Paulo está falando nos versículos acima da questão da homossexualidade, porque ele está citando situações, inclusive, lá do Velho Testamento, que eram muito fortes dentro de Israel e que Deus abominava tais práticas, visto que Deus compara isso justamente à adoração a ídolos. Lembra que nós falamos bastante sobre isso também em outras aulas? Quando eu falo de idolatria, quando eu falo de imoralidade sexual, eu estou falando inclusive quando eu adoro outros deuses. Eu também estou cometendo imoralidade sexual, porque eu estou entrando em intimidade com ídolos, entrando em intimidade com outros deuses na minha vida. Então tudo isso está englobado dentro disso, gente. Então Paulo está falando de várias práticas que são contrárias à lei de Deus, à palavra de Deus, ao justo decreto de Deus, que é a Torá, que é o Velho Testamento, que é a lei, e que isso fazia com que tanto Israel estivesse longe de Deus, quanto aqueles que estavam ao redor, que já deveriam ter se convertido através de Israel e não tinham se convertido. Então percebem que vai muito além, né? A gente fala da questão homossexual porque ele cita essa questão da troca, né? De homens com homens, mulheres com mulheres, mas isso tudo engloba muitas coisas. Não é só essa questão não, tá bom? Podemos ir? Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Capítulo 2. Bora lá, capítulo 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabendo que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem,
primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Vamos parar aqui. Percebem que eu falei para vocês que se a gente tivesse lido um pouco mais, a gente já compreende o que Paulo está falando. Porque quando ele começa o capítulo 2, ele já começa mostrando de quem ele está falando. Porque o que acontecia, gente, na sociedade ali, na igreja, no corpo de Cristo, com judeus e não judeus? O que acontecia era que os judeus convertidos ou meio convertidos, né, que nem estavam tão convertidos ainda, eles se achavam mais santos e mais salvos por causa da lei. De novo, lembra? Quem não lembra dessa aula, volta lá em Gálatas, dá uma olhadinha, já tá lá no canal, volta para você ver. Gente, quando eu não compreendo que a graça, ela é superior à lei, mas que ela, na verdade, traz um peso muito maior para nós hoje do que a lei, que era somente ser obedecida, pronto e acabou, a gente traz um maior juízo para nós mesmos. Porque o que os judeus faziam nesse momento, quando eles não estavam muito convertidos? Por isso que Paulo está escrevendo isso. Eles se achavam assim, se eu estou seguindo os 10 mandamentos, se eu estou seguindo a lei de Moisés, eu já estou salvo. Eles esquecem que a salvação é pela fé. Lá em Gálatas, Paulo vai falar sempre sobre isso. Ele vai falar, gente, vocês começaram no Espírito. Lembra que nós falamos sobre isso em uma aula? Eu lembro nitidamente. Se a gente foi salvo porque creu em Jesus pela fé, ouvindo a palavra de Deus, por que agora, depois de salvo, eu quero olhar para a Bíblia, para a lei e dizer que para ser salvo eternamente, eu preciso cumprir a lei? Se você foi salvo pela graça e não pela lei, a lei só mostrava o nosso pecado, gente. Lembra isso? A lei só nos mostra o quão pecadores nós somos. E então, por isso que eu preciso de Jesus para ser salvo de verdade. Tanto no sentido de salvação, quando eu aceito Jesus, como para a salvação eterna, no sentido de santificação. Eu dependo de Jesus e do Espírito Santo e da graça durante todo o processo, gente. Não é só para ser salvo no dia que eu aceito Jesus que eu preciso da graça. É durante toda a minha vida. Eu vou precisar da graça para o processo de santificação. Então, a lei, ela só precisa ser seguida, sim, Paulo vai dizer, e nós sabemos, para me dar base de como é que Deus deseja que eu viva, ok? O que os preceitos de Deus, o que a vontade de Deus, ela diz para mim. Qual é a vontade de Deus para o ser humano? A lei, ela descreve tudo isso para nós, ok? Mas eu não vou ser salvo somente por obedecer a lei, no sentido literal da palavra. Porque se assim fosse, a salvação seria por obras. E a salvação não é por obras. A salvação é pela fé. Então é por obedecer à palavra em amor, debaixo de uma consciência de pecado, debaixo de uma consciência de dependência de Deus, é que então eu me santifico, que eu desejo obedecer a Deus e que eu vou ser salvo para a eternidade. Então vai além de simplesmente obediência a uma letra, vai muito além de uma obediência simplesmente a um versículo bíblico, vai muito além de simplesmente olhar para a Torá e achar que por ser judeu, os judeus têm isso, gente, eles acham que só por ter nascido de Abraão, da linhagem das 12 tribos, eles já estão salvos, e isso não é verdade. Eles têm uma promessa superior a nós, gentios, mas eles também necessitam da graça e do favor de Jesus Cristo, da cruz e do sangue, para serem salvos. Toda a humanidade, Paulo vai dizer aqui em Romanos,
todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. Não é só gentios, mas são judeus e gentios. Toda a terra estava debaixo do mesmo decreto de morte. Então toda a terra precisa reconhecer o quão pecador é e o quanto precisa então dessa graça. É disso que Paulo está falando aqui para nós. Vamos voltar aqui ao capítulo 2 de novo. Porque ele está falando no versículo 1 já e no versículo 2 e 3 sobre os judeus, ó. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Você conhece a Deus muito antes do gentio, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês aqui do judaísmo, querendo obedecer à lei e esquecendo que a graça é muito maior. Lembra que nós citamos em alguma aula lá atrás, eu citei para vocês sobre essa questão da graça e eu falei assim, a nova aliança, Jesus diz assim, hoje não é só a lei no sentido assim, o adúltero que for pego em flagrante adultério, lá, né, adulterando de verdade, esse então deve ser condenado. Jesus coloca a graça muito superior, porque ele diz assim, agora com o Espírito Santo habitando dentro de vocês e que convence vocês do pecado, se o homem ou a mulher simplesmente pensar em promiscuidade com uma mulher ou com um homem, já adulterou. Então percebem como é muito superior? Então Paulo está falando para os judeus aqui assim, se vocês acham que por não adulterar, ser pego em flagrante adultério, vocês vão ser salvos, desculpa, irmãos judeus, vocês já estão condenados à morte eterna, porque se vocês pecarem agora com o pensamento de vocês só em pensamento, vocês já cometeram adultério. Percebem como é muito superior? Então Paulo está dizendo assim, você que julga os outros, você provavelmente pode estar sendo indesculpável. Você pode estar se autocondenando, porque o julgamento que eu estou dando é justamente os mesmos que eu tenho tido em pensamentos dentro do meu coração, no meu interior. Talvez o meu interior está muito mais podre do que essas pessoas que estão cometendo pecados visíveis. Porque o grande problema do religioso, gente, daquele que se esconde atrás da religião, nós já falamos sobre isso aqui também em alguma aula, é que ele acha que se o pecado não for visível, então ele está mais santo do que aquele que tem o pecado visível. E isso é um engano dentro da graça. Porque se eu cometo adultério só em pensamento, que dirá outros pensamentos que eu possa ter de maldade, de impureza, de maldade contra o meu próximo, de ódio, de ressentimento, né? Então, de tudo isso que vai contra a própria palavra de Deus, contra a vontade do Pai. Então, o pensamento humano, a maldade humana dentro de si, muitas vezes é maior do que o pecado visível. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, que é isso que Paulo está falando para os judeus. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ele está falando isso para os judeus. Vocês pensam mesmo que por ser judeus, vocês vão escapar da ira de Deus? Ou, será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Gente, Deus o tempo inteiro está sendo benigno, longânimo, paciente conosco, para que a gente reconheça o nosso pecado e se arrependa e largue o pecado. Então, esses homens, eles têm a tendência de blindar eles mesmos e dizer assim, não, eu já sou salvo porque eu sou judeu, ou eu já sou salvo porque eu sou mais santo do que você. E ele fica atrás daquela blindagem, esquecendo que se ele se abrir, se ele se deixar ser tocado pela palavra, ser confrontado pela palavra, Deus vai o levar ao arrependimento e ele vai ser salvo. Mas não, ele prefere blindar, ele prefere se fechar no seu mundo de religião, ele prefere não se abrir e dizer que é pecador, assim como todos os outros, para que o arrependimento venha, para que a palavra o confronte. É muito mais fácil para essas pessoas acharem que eles já são salvos, autossuficientes
e então se fecham no seu mundo religioso e acham que já estão acima da maioria das pessoas. Isso é um perigo mortal eterno. Isso é um perigo de levar essas pessoas para o inferno facilmente. Por quê? Porque nós estamos em constante processo de santificação, em que Deus está o tempo todo, através do espelho, que é a palavra, nos mostrando o nosso pecado. Então nós precisamos estar sempre atentos a essa graça, a esse favor de Deus, a palavra de Deus nos confrontando para que nós possamos ser curados, sarados, transformados por essa graça que vem todos os dias sobre a nossa vida, nos ajudando contra o pecado. Versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado. Quem tem um coração obstinado, gente? Que mais é escrito em todo o texto, que não no Velho Testamento, né? A gente ouve isso desde Gênesis até Malaquias, o povo de coração obstinado. Conhecem a palavra, conhecem a lei, conhecem a Deus, Deus se revelou para eles, mas tem um coração obstinado. Eu vou fazer, pronto e acabou. É assim que Israel fazia. Você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus. Qual é o dia da ira de Deus, gente? Na volta de Jesus, o julgamento, né? Quando se revelará o seu justo julgamento. Então vai ter um dia, né, em que todo mundo vai ter que estar diante dele lá no tribunal, no grande trono branco, e você vai ter que dar conta disso. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Eu gosto muito, Paulo enfatiza isso para nós em alguns versículos aqui. Primeiro é contra quem, gente? O justo juízo de Deus. Sobre o judeu. Por que, gente, que é primeiro para o judeu? Porque eles tinham o justo decreto de Deus. Eles foram privilegiados em ser a nação escolhida por Deus para carregar o próprio Deus, a aliança de Deus, os decretos, a Torá. Eles tinham que ter sido exemplos para todas as nações, para que elas se convertessem ao Senhor, para que elas se voltassem para o único Deus. Eles tinham essa obrigação, eles tinham essa aliança com Deus. Eles firmaram essa aliança no Monte Sinai. Deus não firmou essa aliança sozinho. Então o justo juízo de Deus vai vir primeiro para quem? Para judeus e depois gregos, Paulo está dizendo. Por que Paulo fala grego aqui e não gentios? Porque ele está falando com o mundo grego nesse momento, ok? O Império Romano e as nações ao redor, praticamente todos eles falavam uma só língua. Eles eram tidos como gregos, ok? Então Paulo está falando justamente com a cultura do seu tempo. Então, se eu fosse traduzir hoje esse texto, eu diria primeiramente para o judeu e depois para todos os gentios de todas as nações da terra. Ok? É assim que a gente traduziria isso. Mas os judeus vão sofrer esse juízo primeiro, porque eles tinham essa responsabilidade. Eles carregavam em si mesmos a lei de Deus, os decretos de Deus, a aliança de Deus com eles. Mas, versículo 10, glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Então agora de novo ele fala, primeiro para o judeu, depois para o grego. A bem-aventurança também vai acontecer na mesma medida, gente. Primeiro para os judeus e depois para os gregos. Então a sequência é a mesma. Os judeus também vão ser muito mais privilegiados por reconhecerem Jesus, por serem salvos, por terem tido a fé de Abraão, né? Todos aqueles que creem, Paulo vai falar muito aqui dentro do livro de Romanos, que são filhos de Abraão, aqueles que também creem em Deus pela fé, como Abraão creu e obedeceu. Então, primeiro o judeu vai ser privilegiado, sim, e depois todo o resto da humanidade, ok? Então ele fala tanto na hora do julgamento, quanto na hora da bem-aventurança, na hora da salvação eterna. Primeiro vai ser para judeus, depois para todo o restante das nações da terra. Pois em Deus não há parcialidade. Ele está dizendo, gente, que Deus não vai ser parcial, não vai ser bonzinho com os judeus. Ele vai lidar
com a mesma medida que ele vai medir todas as outras nações da terra, toda a humanidade vai ser medida da mesma forma com os judeus. Mas que terrível para os judeus por causa da aliança, por causa deles terem carregado essa aliança. Então o julgamento sobre eles vai ser ainda maior, porque eles já conheciam os decretos de Deus. Eles tinham um mandamento o tempo todo ao lado deles, e eles poderiam ter sido, sim, obedientes a Deus por ter visto. Lembra lá os primeiros versículos que a gente leu? Eles viram a glória de Deus. Eles viram toda a manifestação de Deus na vida deles e da nação de Israel. Eles viram. Não é algo que eles ouviram falar. Não, eles viram. Deus se manifestou de forma visível para Israel, para que eles então crescem. Como eles não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje, Deus precisava se manifestar, vir até eles de diversas maneiras, através da criação, através de teofanias, através dos anjos, através da natureza, através do mar vermelho se abrindo. Deus precisava se manifestar para que eles crescem. Mas mesmo assim, mesmo vendo toda essa grandiosidade de Deus, eles decidiram fechar o seu coração e se tornaram obstinados. Por isso que o justo juízo vai ser primeiro para eles e depois para o restante. 12. Todo aquele que pecar sem a lei, percebem que a lei está em letra maiúscula aí, tá, gente? Eu acredito que na Bíblia de vocês também está, porque está falando sobre a lei de Deus, sobre algo que deve ser obedecido fielmente. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Então você vai ser julgado tendo lei ou não tendo lei, tendo a Torá ou não tendo a Torá. Todas as nações vão ser julgadas, ok? E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Então as outras nações, que não Israel, vão ser julgados porque eles não perceberam Deus na criação. Lembra que nós lemos? Todos vão ser indesculpáveis, porque Deus se manifesta em toda a sua criação, em tudo. Então não vai ter desculpa para não ter adorado ao único Deus, ao verdadeiro Deus, ok? Mas aqueles que têm a lei, tanto judeus quanto nós hoje, a Igreja de Cristo, que temos a lei de Deus nas nossas mãos e que conhecemos ela e que podemos obedecer à lei de Deus e não obedecemos, nós vamos sofrer julgamento pela lei, ok? Pela própria palavra. Por isso que a Bíblia fala que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. E aí eu digo para vocês que estão aqui comigo já há algum tempo, se você não quer ser julgado justamente pelo conhecimento da palavra, nunca mais assista às aulas, nunca mais leia a Bíblia, porque o seu julgamento pode ser um pouco mais maleável, mas ainda assim você vai ser julgado. Agora, quanto mais nós nos aprofundarmos na palavra, quanto mais nós conhecermos de Deus, mais a responsabilidade, tanto de nos santificarmos, quanto de levarmos essa palavra para outras pessoas, se torna ainda maior para nós. E nós seremos então julgados segundo todo o nosso conhecimento da palavra de Deus e daquilo então que nós não obedecemos. Então, como eu brinquei uma vez lá no estudo sobre primícias, dízimos e ofertas, quando eu fui começar o estudo, falei, gente, ainda dá tempo de você sair ali pela porta sem conhecer as escrituras e você vai ter a desculpa de que você não conheceu, ok? Agora, depois de conhecido e não obedecido, infelizmente o justo juízo virá sobre você segundo a lei, segundo a palavra, ok? Então Deus vai te julgar por aquilo que você ouviu e não obedeceu, daquilo que você teve a oportunidade de obedecer e não obedeceu. Então o justo juízo aí vai ser maior. Versículo 13. Se alguém fechar a câmera aí, eu vou ficar triste, hein? Se alguém desligar aí e sair da aula, eu vou ficar triste, hein? Porque não são os que... Olha, gente, grifa ele, faz qualquer coisa com esse versículo. Escreve ele numa folha, garrafal aí na sua casa. Escreve na parede de casa, faz um mural, faz qualquer coisa com esse versículo, gente. Mas não esquece esse versículo nunca mais. Romanos 2,13. Escreve isso onde você puder escrever. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Gente, nós estamos falando de Novo Testamento.
Paulo está dizendo, nos ensinando, de que nós, crentes em Jesus Cristo, precisamos obedecer o que, gente? A lei. Porque a lei é só a base do conhecimento de Deus. Porque a graça é muito superior. Então eu não vou ficar somente na lei, mas eu vou fazer a mais. Então a lei é a base. Toda lei que Deus deixou ali na Torá é para ser obedecida, mas vai além, porque hoje nós temos o Espírito Santo para nos ajudar não só a não cairmos literalmente em adultério, mas não pensarmos maldosamente quando uma mulher ou um homem está diante de nós. Entenderam o que eu quis dizer? A lei é a base, a graça é muito superior. Então tudo que a lei diz para nós não fazermos é o que Deus quer que a gente não faça. Mas o Espírito Santo hoje vai nos capacitar e nos ajudar a ir além, a ir acima, a ir de forma muito superior à lei. Por isso que nós vamos conseguir ser, então, obedientes e justos diante de Deus. Israel tinha uma certa limitação, eles só conseguiam, pela falta do Espírito Santo, cumprir a lei, à risca, ok? Então, se eles não caíssem em adultério, deitando na cama com um homem ou com uma mulher, eles estavam livres de serem mortos, ok? Eles tinham vida, mas e se eles pensassem? Não tinha jeito, o Espírito Santo não estava dentro deles para os ajudar a vencer o pensamento. Então Deus não levava em conta isso. Deus só levava em conta a atitude, o pecado em si, o pecado consumado. Hoje não. O pecado ele começa aqui, ok? Então Deus já leva em conta isso, porque o Espírito Santo está dentro de nós, nos capacitando. Lembra, graça é isso, a capacitação que vem através do Espírito Santo para nós rejeitarmos todo o pensamento, toda a atitude, todo o desejo que vier de pecado sobre nós. Isso é estar debaixo da graça, é essa capacidade que vem do Espírito Santo para nos ajudar a não pecar. Então, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Então, justiça de Deus é obedecer a palavra, obedecer a Deus. Isso é ser justo. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Gente, Deus vai nos julgar segundo os segredos dos homens. Então, nós precisamos estar muito atentos para não começar como o capítulo 2 começa. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ok, você não adultera na cama deitando com outra. Eu tô citando isso que é fácil da gente entender, tá, gente? Mas é tudo, engloba tudo. Você não tá indo deitar com uma outra mulher ou com outro homem e consumando, então, o adultério, mas você pensa coisas pecaminosas com outros homens e outras mulheres, você já tá sendo julgado por Deus no mesmo ato de adultério. Ah, então, Elisângela, então bora lá. Então deixa eu já pecar de uma vez, já vou e adultero logo. Não, gente, é muito pior. Ok? O que eu preciso entender é que se o Espírito Santo habita dentro de mim, ele me capacita a nem pensar, que dirá praticar. Ok? É o contrário. Paulo vai dizer assim, então já que eu não vou seguir a lei, então vamos descambar logo. Nós vamos chegar lá nos textos que ele vai falar exatamente isso para nós. Então, já que eu não consigo mesmo parar de pensar, então deixa eu já pecar mesmo de verdade, que já tá tudo certo. Não, gente. A graça, ela é justamente essa força capacitadora que vem do Espírito Santo dentro de nós, nos ajudando e nos fortalecendo nas nossas fraquezas. Quais são as suas áreas de fraqueza? O Espírito Santo, ele está pronto a te ajudar. Só que existe um processo de santificação que eu preciso me colocar e que você precisa se colocar. Como é? Nas disciplinas espirituais,
na prática da leitura da palavra, na prática de ouvir Deus falando conosco, para que a gente consiga vencer, então, todo o pecado, toda a maldade que nos rodeia, a palavra vai dizendo, ok? Então é disso que está falando aqui, Paulo termina, né, esse trechinho aqui que a gente leu, do versículo 14 ao versículo 16, dizendo que nós seremos julgados, os gentios, mesmo sem ter a lei, obedecendo ao que Deus diz na palavra, ok? Eles se tornam lei para eles mesmos, porque eles não são judeus, mas nós obedecemos, né, ainda assim a lei de Deus, e nós vamos ser julgados todos, não segundo simplesmente a lei, mas os segredos dos homens, o que está dentro do nosso coração, o que está dentro da nossa mente. Então, mesmo que a gente não pratique o pecado, se ele estiver dentro de nós, é aí que Deus vai nos julgar, porque Ele conhece nós por dentro, Ele conhece o nosso coração. Não é assim que as pessoas dizem? Não, Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo. Essa é uma verdade absoluta. Deus conhece a gente por dentro. Então não adianta você se esconder atrás da religião, não adianta você se esconder atrás de, mas eu obedeço a lei de Deus, eu não mato, eu não roubo, mas se você tem isso aqui dentro, se você deseja isso no teu coração muitas vezes, tá praticando da mesma forma. Então nós precisamos buscar ajuda desse Espírito Santo que habita dentro de nós. Por isso que eu enfatizo tanto isso, porque a graça é exatamente isso. Esse favor imerecido, essa ajuda constante diária de Deus conosco todo o tempo. Amém, queridos? Vamos orar? A gente para por aqui, porque não vai dar para continuar mesmo. E aí, semana que vem, a gente continua aqui a partir do versículo 17. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Senão vamos orar e terminar para nós descansarmos. Amém? Quem quer orar aí, gente? Abre aí a câmera, ora aí abre a voz aí, ora para nós. Amém? Quem vai? Opa, ô Glória. Amém. Ora aí, irmão, por favor. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia que tem concedido em nossas vidas. Obrigado, Papai amado,